Hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante: como andar na direção do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso guia, o nosso consolador, o nosso ajudador, o nosso intercessor, o nosso mestre, o nosso amigo. Ele é a terceira pessoa da Trindade que nos foi enviado por Jesus, depois que ele subiu aos céus. Mas por que é tão importante andarmos na direção do Espírito Santo? Eu vou responder a esta pergunta com 3 respostas, ou 3 motivos para andarmos na direção do Espírito Santo. O primeiro motivo para andarmos na direção do Espírito Santo é que ele nos revela a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele nos mostra o plano de Deus, o propósito de Deus, o chamado de Deus para cada um de nós. Ele nos ilumina com a palavra de Deus, que é viva e eficaz e que é a nossa bússola, o nosso mapa, o nosso manual. Ele nos ensina a discernir a voz de Deus, que é suave e mansa, da voz do inimigo, que é dura e enganosa. Ele nos capacita a obedecer a Deus, mesmo quando isso significa ir contra a nossa vontade, a nossa razão ou a nossa emoção. O segundo motivo para andarmos na direção do Espírito Santo é que ele nos dá o poder de Deus para vencer as tentações, as provações, as tribulações, as adversidades, as perseguições, as enfermidades, as opressões, as depressões, as angústias, as aflições, as dúvidas, os medos, os pecados, os vícios, os demônios, o mundo, a carne e o diabo. Ele, o Espírito Santo de Deus, nos enche com a unção de Deus, que é o óleo da alegria, da paz, da esperança, da fé, do amor, da sabedoria, da coragem, da ousadia, da autoridade, da santidade, da justiça, da graça, da misericórdia e da glória. Ele nos concede os dons de Deus, que são as manifestações sobrenaturais do seu poder, como a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, a palavra da fé, os dons de curar, o dom de operar milagres, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom da variedade de línguas e o dom da interpretação das línguas. O terceiro motivo para andarmos na direção do maravilhoso Espírito Santo é que ele nos faz participar da comunhão de Deus, que é a relação íntima, pessoal, profunda, sincera, verdadeira, eterna, que Deus quer ter conosco. Ele nos leva à presença de Deus, que é o lugar onde há plenitude da alegria, onde há delícias perpetuamente, onde há paz que excede a todo o entendimento, onde há amor que lança fora todo o medo, onde há a graça de Deus que nos capacita para enfrentar qualquer situação difícil, onde há a misericórdia de Deus que se renova a cada manhã, onde há glória que nos transforma de glória em glória.
Ele nos faz adorar a Deus, que é o ato de render toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão, toda a nossa honra a Deus, que é digno de tudo isso e muito mais. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, que foi enviado por Jesus para nos consolar, nos ensinar, nos guiar e nos capacitar para cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Ele é o nosso melhor amigo, o nosso mestre, o nosso conselheiro e o nosso ajudador. Ele é o Espírito da Verdade, que nos revela as coisas de Deus e nos faz lembrar de tudo o que Jesus nos disse. Mas como podemos andar na direção do Espírito Santo? Como podemos reconhecer a sua voz e seguir a sua direção? Como podemos cooperar com ele e não entristecê-lo e não afastá-lo de nossa vida? Essas são perguntas que muitos cristãos se fazem e que eu quero responder nesse momento com base na Palavra de Deus. Em primeiro lugar, para andar na direção do Espírito Santo, nós precisamos nascer de novo. Jesus disse a Nicodemos: em verdade vos digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. João capítulo 3, versículo 5. Nascer da água significa nascer da palavra de Deus, que é a semente incorruptível que gera em nós uma nova vida. Nascer do Espírito significa receber o Espírito Santo, que é o selo da nossa salvação e a garantia da nossa herança. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos filhos de Deus por meio da fé, e o Espírito Santo passa a habitar em nós, como diz a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em segundo lugar, para andar na direção do Espírito Santo, nós precisamos ser batizados no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta e subsequente ao novo nascimento, que nos reveste de poder para testemunhar de Jesus e operar os dons espirituais. Jesus disse aos seus discípulos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. O batismo no Espírito Santo é acompanhado pelo sinal inicial de falar em outras línguas, como o Espírito Santo nos concede que falemos. Isso é o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando os 120 discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. O falar em outras línguas é uma forma de oração, de louvor, de edificação e de intercessão que nos permite comunicar com Deus em um nível mais profundo e nos sintonizar com a sua vontade. Em terceiro lugar, para andar na direção do Espírito Santo, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo.
Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência única, mas uma condição contínua que depende da nossa submissão e obediência a Deus. A Bíblia nos exorta: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Encher-se do Espírito significa deixar que Ele controle e influencie todos os aspectos da nossa vida, como o nosso pensamento, o nosso falar, o nosso agir, o nosso sentir e o nosso querer. Andar no Espírito significa manifestar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Gálatas capítulo 5, versículos 22 e 23. Em quarto lugar, para andar na direção do Espírito Santo, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala conosco de várias maneiras, como pela Bíblia, pela nossa consciência, pelos nossos sonhos, pelas nossas visões, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelos nossos dons, pelos nossos irmãos e pelas nossas circunstâncias. Mas a forma mais comum e mais importante que ele fala conosco é pela testemunha interior, que é uma impressão, uma convicção, uma certeza, uma paz ou uma alegria que ele coloca no nosso espírito, que é a parte mais profunda do nosso ser. O Espírito Santo nos testifica sobre a nossa identidade, o nosso destino, o nosso chamado, o nosso propósito, o nosso plano, o nosso tempo, o nosso lugar, o nosso caminho, o nosso passo, o nosso alvo, o nosso alimento, o nosso remédio, o nosso socorro, o nosso consolo, o nosso avivamento, o nosso milagre, o nosso livramento, o nosso triunfo, o nosso galardão e o nosso alvo.